Fala galera! O embargo para as críticas de Duna, parte 2, acabou. Vamos falar de um dos filmes que eu mais esperava desde o final do primeiro Duna, lá atrás em 2021. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não se esqueça de curtir e comentar, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Beleza? Feito o jabá então, bora pro trampo. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Denis Villeneuve está de volta para dirigir e co-escrever o roteiro junto com Jon Spaihts, Greig Fraser, Joe Walker e Hans Zimmer, que retornam como diretor de fotografia, editor e compositor respectivamente, junto com outros membros importantes da equipe. E por mais terrível que tenha sido para a indústria do entretenimento, as greves do ano passado foram na verdade uma coisa boa para os ganhadores do Oscar desse ano nas categorias de melhor design de produção, melhores efeitos visuais, melhor som e melhor cinematografia. Porque provavelmente esses prêmios teriam ido para as pessoas que trabalharam em Duna Parte 2 se ele não tivesse sido adiado e saído de cartaz em 2023. Essa franquia de Duna parece destinada a ser adiada por um motivo ou por outro. Primeiro foi a Covid, depois as greves do ano passado. Se eles acabarem fazendo mais filmes de Duna, fiquem atentos, porque sempre que eles colocam na agenda de lançamento alguma desgraça acontece. Duna Parte 2 literalmente começa de onde o primeiro parou, com Paul Atreides aprendendo os costumes dos Fremen, no planeta árido e deserto de Arrakis. O Barão Harkonnen está procurando esmagar a resistência que está sabotando a colheita de especiarias. Novos personagens dessa vez incluem Feyd Rautha Harkonnen, o sobrinho do Barão, trazido para restaurar a ordem em Arrakis, o Imperador, interpretado por Christopher Walken, cuja busca por manter o status quo e permanecer no poder está por trás de tudo que a gente viu até agora, e a princesa Irulan, filha do Imperador e interpretada por Florence Pugh, que tem uma tarefa para cumprir, um futuro que ela não teve voz para opinar. Também tem participações que foram expandidas, como Javier Bardem, cuja fé nos poderes de Paul impulsiona a sua ascensão entre os Fremen, e Shani de Zendaya, que é atraída por Paul, mas não pelo poder que está crescendo dentro dele. E o poder é o tema central desse filme. Se o primeiro Duna era sobre medo e o crescimento final de Paul, esse filme é sobre o poder que vem com esse crescimento. Paul é realmente o escolhido profetizado, destinado a liderar os Fremen para o paraíso? Ou ele é só um peão em um jogo que está sendo jogado pelo poder por trás do poder? Se a gente analisar bem, essa é uma batalha entre vários grupos diferentes, todos achando que tem o verdadeiro poder e as consequências desse conflito. O primeiro filme levou muito tempo para estabelecer esses personagens, os mundos que eles ocupam e as estruturas de poder ao redor deles. Dá para dizer que o primeiro Duna correu para que esse Duna pudesse disparar correndo. Deu para entender? Então, se você ainda não viu o primeiro filme, obrigatoriamente você vai ter que assistir antes de ver esse. Se faz tempo que você viu o primeiro filme, assiste de novo antes de ver esse. E mesmo se você já viu o primeiro filme, se lembra dele, mas não leu o livro, pode ser interessante mergulhar profundo na tradição. É interessante fazer esse mergulho. Eu não li o livro quando o primeiro Duna saiu, mas eu deveria ter lido entre esses dois filmes, porque tem muita coisa nesse filme que você pode ficar um pouco perdido, ou que são puladas ou apressadas que podem ser um pouco mais confusas se você não conhece a história por trás do filme. Não estou dizendo que você precisa ler o livro para entender o filme, mas como leitor eu acho que isso poderia ajudar a entender algumas coisas que estão acontecendo. Se tem uma falha nesse filme, todo filme tem, tá? Não estou dizendo que o filme é ruim, mas todo filme tem uma falha. E se tem uma falha nesse filme, eu acho que seria o fato de a história não ser tão sólida nele. Especialmente no que diz respeito aos personagens. Porque tem tanta coisa que eles precisam realizar que não sobra muito tempo para momentos mais calmos, que funcionaram tão bem no primeiro filme. Os fãs dos livros, em particular, vão poder se irritar um pouco com algumas das mudanças que foram feitas ou com algumas das coisas que foram excluídas. Mas ao mesmo tempo ele se mantém fiel à sensação do livro original. Nada disso muda o fato de que Duna Parte 2, assim como o primeiro filme, é um filme excelente. Se tem uma coisa que não faltou nos cinemas nos últimos tempos, foram filmes caros com orçamentos absurdos e resultados de bilheteria ridículos. A maior parte deles foi uma decepção simplesmente porque não ofereceram nada de novo. Duna Parte 2 é, francamente, uma expansão impressionante do universo que foi apresentado no primeiro filme. Esse não é um filme de quase 200 milhões que você assiste e se pergunta para onde é que foi o dinheiro. Tá tudo bem ali, na tela, com um elenco talentoso, locações incríveis e efeitos especiais que estão entre os melhores já feitos em um filme até agora. Essa é a criação de um mundo totalmente alienígena em grande escala.
Mas não parece falso, não parece só Hollywood jogando efeitos visuais na tua cara mais uma vez. Esses filmes são realizações. E eu não uso esse termo para qualquer filmeco, vocês sabem disso. Quanto às performances, eu posso ficar sentado aqui uns 20 minutos falando sobre cada personagem desse filme, porque cada um deles tem pelo menos um momento que é espetacular. Para destacar alguns atores específicos, vamos falar Javier Bardem, personagem dele, o Stilgar, deixa de ser um personagem de segundo escalão para ser principal, e ele consegue trazer humor e seriedade na medida assim para o longa. As esperanças dos Freemans refletem no Stilgar, e conforme o fanatismo dele cresce, a gente não sabe se fica feliz com tudo que está acontecendo ou se fica com medo do cara. Shani também ganha um personagem nesse filme, já que ela mal apareceu no último. E eu gosto da forma como ela e o amor por Paul são retratados, mas também as preocupações dela com o fanatismo fundamentalista que tem. Né? O filme bate muito nessa tecla do fundamentalismo. Austin Butler, como Fade Haltha, é um sociopata tão bom que é capaz de dar pesadelo na gente, o que torna ele um grande vilão, uma combinação de maldade e poder. Ele também faz algumas escolhas de performance que podem não funcionar para todo mundo. Particularmente algumas funcionaram para mim, outras não. E aí a gente tem Timothée Chalamet. Eu não sei se a pronúncia do nome do cara é essa, mas eu tô indo por aí. No papel do Paul. Se você achou que viu crescimento e progresso no primeiro filme, se prepare. Pois a jornada do personagem nesse filme é 2 vezes maior e mais impactante. Eu sinto que com Timothée Chalamet nos últimos anos, o fato de ele estar em sites de fofoca e outras coisas fora da tela, e o fato de ele ter pegado alguns papéis que são meio que o interesse amoroso adolescente de alguém, pode ter convencido algumas pessoas de que ele é meio fraco ou que pode ser um pouco frívolo para assumir um papel desse tamanho. Mas a atuação do cara nesse filme realmente ressalta que ele é um dos melhores atores da atual geração. A história de Duna depende dos ombros de Timothée Chalamet, e ele prova nesse filme, mais ainda do que no primeiro, que ele está à altura da tarefa. Tendo visto agora os 2 filmes de Duna, eu posso dizer, sem exagero, que essa é uma das melhores franquias de filmes de ficção e fantasia de todos os tempos. E agora a questão é, vai ter mais? Certo que tem espaço sobrando no final desse filme para contar mais histórias. Eu acho que esse filme é mais independente do que o primeiro. Duna Parte 1 foi um bom filme e eu acho que ele fechou muitos dos arcos que a gente começou a ver com os personagens. Mas a história geral não teria sido completa se a gente não tivesse Duna Parte 2. Eu não acho que seja necessariamente o caso com esse filme. Se esse fosse o último filme de Duna, a gente teria fechado o ciclo em tudo em termos de trama. Né? Tudo que foi iniciado no primeiro e no segundo filme. Mas tem muita coisa, tem muita ponta solta e o filme é bem aberto sobre isso. Denis Villeneuve realmente parece que está deixando o público decidir. Ele não deu sinal verde, ele não disse que estava fazendo 2, 3, 4 ou 5 filmes de Duna. Parece que a decisão é nossa. E honestamente, eu espero que o público apareça para apoiar esse filme, porque eu quero pelo menos mais um filme de Duna. Mais uma vez, eu sei que isso parece um pouco exagerado, e sei que esse é um universo cinematográfico onde o exagero é o que te chama a atenção. Mas eu não estou exagerando quando eu digo isso. Eu acho que ele fez, com esses 2 filmes, peças incríveis de ficção científica que também se conectam com o gênero de fantasia e eu quero mais disso. Acho que a gente está precisando desse tipo de coisa. A gente tinha isso com a primeira trilogia de Star Wars e depois acabou. Eu acho que a gente precisa desse tipo de filme. Eu realmente gostei desse filme, eu estou feliz que ele esteja recebendo o lançamento no cinema que o primeiro filme não teve, que eu acho um absurdo, mas tudo bem, pandemia, né? Assista em uma tela a maior que você puder encontrar. Se você esperar para ver isso em casa, a experiência vai ser diferente. Eu sei que filmes custam dinheiro e isso também é um investimento de tempo, mas se você vai gastar seu dinheiro e o seu tempo para ir ao cinema, Duna Parte 2 é o filme que você deve assistir. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.